Oi, todo mundo! Então, gente, hoje eu vim com um vídeo sobre como eu preencho minhas sobrancelhas e eu dei duas diquinhas de preenchimento pra vocês. Um é com lápis 6B e o outro é com sombra. Eu fiz uma sobrancelha com cada, então vocês vão poder ver a diferença entre uma e outra e decidir qual é a melhor dica que se encaixa pra você. Eu espero que vocês gostem, já vai dando like aí, se inscrevendo no canal. Bom, então vamos acompanhar o vídeo? Eu vou começar com o lápis. Eu só quero lembrar a vocês que essa sobrancelha minha aqui, ela não tem muitas falhas, e essa daqui, ela é um pouquinho mais falhada. Então, vocês vão ver um pouquinho de diferença das duas. Vou fazer essa sobrancelha aqui com o lápis 6B e essa daqui com a sombra. Eu só quero lembrar a vocês que a sombra que você vai usar na sua sobrancelha tem que ser opaca. Ou seja, ela não pode ter nenhum glitter, nenhuma cintilância, nada. Ela tem que ser totalmente fosca. Bom, então eu vou começar com o lápis 6B. Eu sempre começo pelo início. O meu lápis, ele nunca tá apontado. Ele sempre vai estar desse jeito aqui. Eu acho que quando aponta ele fica muito preciso, sabe? Ele fica um pouco mais forte, então eu prefiro passar com ele assim, com a pontinha arredondada, que eu consigo trabalhar melhor. Como ele é forte, vocês podem ver que eu dei um risco e ele já fez isso daqui. Então tomem bastante cuidado. Eu começo pelo início, apesar de muita gente recomendar começar pelo meio da sobrancelha. E daí eu vou fazendo como se fosse pelinhos assim mesmo, sabe? Eu não vou rabiscando assim no meio, não. Eu vou fazendo vários risquinhos assim, pra ficar um pouco mais natural. Porque se você pintar, preencher tudo, fica bem artificial, dá pra ver que você preencheu. Como eu disse pra vocês que eu tenho uma falhazinha aqui, daí eu venho reto assim e depois viro, tá vendo? Aí aqui dentro eu vou preenchendo, aqui dentro desse quadradinho que a gente fez, tá? Questão de duração, gente, eu já vou adiantar pra vocês que o 6B ele dura bem mais, tá? Não sei se é porque como ele é lápis, ele gruda na pele, né? E a sombra ela é um pouco mais em pó, então ela é mais fácil de sair. Mas já fiz o teste dos dois e o 6B, a duração dele é bem maior. O lápis 6B, ele não é preto, tá, gente? Muita gente acha que ele é preto, mas não. Ele é um lápis mesmo, como se fosse um lápis de escrever, então a cor dele é um chumbo, sabe? É um cinza. Gente, ignora que vai ficar bem marcado, mas depois vocês vão ver que eu vou consertando isso daí, tá? Se você tiver falhas aqui no meio da sobrancelha também, se você quiser preencher, pode. Como eu não tenho muitas, eu não fico passando aqui no meio da sobrancelha, não. Aí eu venho aqui no finalzinho, termino ela. Acho que todo mundo sabe a técnica já de preencher a sobrancelha, mas pra quem não sabe, eu vou relembrar aqui, que é o início dela aqui, nessa curvinha do seu nariz aqui. Então, ó. O início dela é aqui. O meio dela, onde ela arqueia, é no meio do seu olho. Então, você vem aqui no meio da bolinha do olho. Ó, grudadinho aqui com a curvinha do nariz. E o final dela é no final do seu olho. Então, é bem facinho de você marcar, de você ver qual a simetria certa da sobrancelha pro seu rosto, tá? Eu gosto dela bem marcada. Muita gente acha feio esse contraste do loiro com a sobrancelha preta, mas eu acho lindo e conheço várias meninas que também usam, que também gostam disso. Muita gente critica, eu sei, mas acho que quem tem que gostar é eu. Eu gosto dela grossa mesmo, eu gosto dela preta mesmo. Mas vai da sua preferência. Se você gostar dela mais apagadinha, você vai mudando com lápis. Aqui nesse meio dela, eu não gosto dela tão preta como ela tá agora. Então eu venho com o dedo mesmo e vou dando, sabe, umas apagadinhas só pra ficar umas falhas assim, pra ela parecer um pouco mais natural. Tá vendo a diferença que já dá? Não fica aquele meio totalmente marcado, assim, que muitas meninas erram na hora de preencher a sobrancelha. Vem aqui e marca o meio, assim, certinho, aquele quadradão estranho. Eu sei que tem uma polêmicazinha aí, que o lápis 6B não pode passar na sobrancelha, que contém chumbo e vai cair seu pelo. E assim, gente, eu não entendo, eu não sei falar pra vocês se cai ou se não cai, mas a minha experiência é que eu uso há mais de um ano e eu nunca notei diferença na minha sobrancelha, mas lembrando a vocês que minha sobrancelha já é muito grossa, então eu nunca notei diferença, falar, ai, tá caindo meus pelos. Não, nunca notei diferença, não. Bom, então a de cá eu vou fazer com a sombra. Eu vou usar a sombra preta, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Eu uso sombra preta porque o marrom não dá pra mim. A minha sobrancelha, ela é preta, preta, preta. Então eu venho e passo um marrom aqui, fica tipo assim, os pelos por cima
preto e por baixo marrom. Então fica muito esquisito, fica muito estranho. Acreditem, eu já tentei com vários tons de marrom. Muita gente já falou, ai, você tem que passar um tom frio, um não sei o que, um tom acinzentado. Gente, nunca deu certo pra mim. Então eu utilizo sombra preta. Se você for utilizar sombra preta também, pega uma sombra na sua casa que você sabe que não é boa. Aquela sombra que você sabe que não é tão pigmentada, que você não vai pegar uma sombra top das top, que você dá um risquinho assim, a bicha já, né, aparece de longe, pra passar na sobrancelha que não vai dar certo. Então pega uma sombra piorzinha aí, uma sombra da qualidade, né, de média a baixa pra você preencher. Como essa sombra aqui eu sei que a pigmentação dela não é tão forte assim, eu vou usar ela na sobrancelha. O pincel correto pra usar na sobrancelha com preenchimento de sombra é o pincelzinho chanfrado. Eu vou deixar uma foto passando aqui pra vocês. Mas ele é um pincelzinho que aqui o topo dele é retinho, né? Não é essa voltinha igual ao meu. Esse aqui é pincel de aplicar sombra. Não é redondinho assim igual ao meu, é retinho. E tem uns que são inclinadinhos assim. Então esse é o pincel chanfrado. Ele é mais durinho, ele é próprio mesmo pra você fazer sobrancelha, aplicar delineado, enfim. Eu vou usar esse aqui porque é o que eu tenho. Mas ele dá super certo pra mim. Os que você tem em casa, sabe? Não precisa comprar um pincel próprio pra isso. Se você tiver essas esponjinhas aqui, eu também acho que quebra super um galho, porque você pode usar essa pontinha dela aqui pra ir, né, futricando aqui na sua sobrancelha, mas vai do seu critério, tá bom? Eu não passo, assim, o pincel, eu, tipo assim, dou umas batidinhas nele, assim, sabe? Só com a ponta dele, porque como eu vou utilizar só a ponta, então eu dou umas batidinhas, assim, com a sombra na ponta, sopro pra tirar o excesso, e daí eu venho na sobrancelha. Com a sombra, eu não venho aqui no início. Eu já não tenho coragem, porque eu não tenho muita habilidade com a sombra e porque também eu acredito que fica muito marcado. Então eu venho geralmente aqui do meio, aqui ó, do meio pro final dela. E, gente, da mesma forma, você vai modelando conforme você já conhece, conforme o desenho da sua sobrancelha, né? E aí, gente, com o restinho que sobrou no pincel, eu venho aqui no início da sobrancelha e vou preenchendo. Com muito cuidado, pelo amor de Deus. Porque como eu disse pra vocês, a sombra, ela é muito pior de manusear do que o lápis. Aí aqui no início eu não passo muito, eu só dou uma passada com restinho, como eu mostrei pra vocês. Como vocês podem perceber, essa sobrancelha é mais grossa que essa, então eu sempre tenho que ficar dando umas ajeitadinhas aqui em cima. Essa daqui ela é bem mais certinha do que aquela ali. Bom, então essa é a sobrancelha com 6B e essa é a sobrancelha com a sombra. Como vocês podem ver, a sombra preta ela é bem mais pigmentada, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. Mas eu confesso pra vocês que eu uso as duas, eu não tenho preferência. Falar, olha, Sara, qual a sua opinião? Você acha que eu devo usar o 6B ou a sombra? Eu aconselho usar a sombra porque, como eu disse pra vocês, a gente corre o risco de por causa do chumbo que contém no lápis 6B, né? Tá fazendo algum mal pra pele da gente. Eu prefiro a sombra, mas eu confesso pra vocês que quando eu quero uma maquiagem que dure mais, eu uso o lápis, porque eu sei que a sombra ela não vai segurar a noite inteira no meu olho, porque a sombra eu tenho que ficar retocando. Então, quando eu vou sair, assim, pra uma festa ou pra um lugar que eu sei que eu vou ter que ficar com maquiagem por mais tempo, eu prefiro usar o lápis, mas vai da sua preferência, cada um é cada um. Eu tenho um conselho pra dar pra vocês com a sombra, ela é difícil de usar, ela é difícil de manusear, de você achar certinho, mas não desiste. Eu também nos primeiros dias, nossa, eu fiquei com muita raiva, desistia, tirava, passava de novo, sempre dava errado. Então, não desiste, calma, que você vai conseguir fazer certinho, é tudo questão de prática. Outra dica que eu tenho pra vocês também é que façam a sobrancelha depois que você fizer a pele. Pra mim dá mais certo, porque a sombra ou o lápis, no caso que eu aplico na sobrancelha, fica um pouco mais pigmentado, assim, quando a base tá no meu rosto, né? Quando eu passei a base aqui na pele, eu sinto que quando eu passo fica mais pigmentado. Mas vai da sua preferência. Eu passo após a base e antes do pó, porque quando eu venho com pó, eu dou uma apagadinha nela pra não ficar tão tchan assim, sabe? Pra ela dar uma apagadinha, pra ficar um pouquinho mais natural. Bom, meus amores, então foi esse o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!